Um prazer muito grande, gente, estar com vocês aqui para abrirmos a palavra de Deus e falarmos, ouvirmos os conselhos e as advertências dadas pelo nosso bom Deus. Nós escolhemos dividir com vocês hoje a maior profecia das Escrituras Sagradas, uma das maiores profecias lá de Daniel, certo? E é, estou com a palavra aberta e vamos orar mais uma vez, pedindo a presença do Espírito Santo entre nós. Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar nesse Deus maravilhoso. A tua palavra está aberta diante de nós. Nós vamos ler. Que teu Santo Espírito possa se fazer presente em cada família aqui representada. Que possamos, Pai, nos preparar para o breve encontro contigo. Habita com cada família aqui representada e dá-nos sabedoria do alto para aprendermos os teus ensinamentos, colocar em prática. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem está lá no livro de Daniel, capítulo 2, mas a gente vai ler só um verso do capítulo 1, versos 8. Esse me impressionou muito quando a palavra diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Que Deus maravilhoso! Que providência maravilhosa, que decisão maravilhosa fez Daniel. E essa é uma decisão que cada um de nós devemos fazer. Não contaminar-se, no caso de Daniel, com as finas iguarias do rei. Mas nós precisamos de ter cuidado com a nossa saúde. Quantas vezes aí, toda sexta-feira, toda semana, está aí a nossa querida falando, dando informações, Suelen, dando informações sobre a vida saudável, viver saudável, como é importante não se contaminar, evitar comer melhor para evitar ter doenças, né? Então, Daniel resolveu firmemente, essa foi uma resolução sábia daquele servo de Deus. Então, vamos lá, a profecia, que é exatamente no capítulo 2. Do capítulo 2 de Daniel, nós vemos a maior profecia das Escrituras Sagradas, que cobre um período de 605 anos antes de Cristo, até a volta de Jesus Cristo. Então, não existe coisa maior do que essa, porque ainda só falta dessa profecia, só falta o finzinho dela, que é a pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos, certo? Daniel teve esse sonho. Daniel interpreta o sonho do rei. No segundo capítulo, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou. Passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantados, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse o sonho do rei e quais foram o que ele viu, e também apresentasse diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, o verso 4, o rei vive eternamente, diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Então, esse diálogo começou aqui entre o rei e os caldeus. E aí eu fui no Google, dei uma caminhadazinha no Google para saber dos caldeus. Os caldeus eram habitantes ali
da Babilônia, da Caldeia, do norte da Arábia Saudita, certo? Feiticeiros têm poderes idênticos ao de um mago, e com a diferença de que os feiticeiros podem lançar magias sem a preparação prévia, certo? Muitas vezes, em alguns jogos e filmes, os magos e as bruxas, os feiticeiros, são considerados como uma só classe. Então, magos, feiticeiros, é a mesma coisa, está tudo no mesmo barco, certo? Eles é, não são. Mas aí, gente, Daniel era um jovem entre 14 a 16 anos de idade. Ele era sábio, mas ele não foi chamado na presença do rei. Você veja que eles procuraram os magos, os encantados, os feiticeiros, os encantadores, mas não chamaram Daniel. Daniel não estava nessa. Mas aí, veja, a gente leu aí o versículo 4, o 5 agora. Ó. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarares os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim dádiva, prêmios, grandes honras. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. O verso 7 diz: respondeu segunda vez e disseram: diga o rei o sonho, os magos, os encantados, diga o rei o sonho aos teus servos, lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, e uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas, perversa, para proferir na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho e sabereis que podes dar-lhes a interpretação. Respondeu o caldeus na presença do rei, no verso 10. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve um rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantado ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses que não moram entre os homens. Que coisa interessante, né? Ele disse, os caldeus que disse, olha, não tem quem possa, não tem quem exija o que o rei está pedindo, não, não existe, nunca se exigiu isso de um caldeu ou de um mago. Mas o verso 12 diz, então o rei muito se irou e enfureceu-se, ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem o quê? Mortos. Entendeu? Agora Daniel foi buscado para ser morto, porque ele era um sábio, gente. Ele era uma pessoa inteligente, ele estava estudando na faculdade de Babilônia para aprender a língua e servir aquele rei. Então Daniel falou, fora avisado, no verso 14, prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou a Daniel. Foi Daniel ter com o rei
e pediu que designasse um tempo, e ele revelaria a interpretação. Então, Daniel, no verso 17, foi para casa e fez saber a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os sábios de Babilônia. Olha, gente, o verso 18 diz que Daniel procurou o espírito de profecia falando sobre isso. Diz que Daniel não, a partir daquele momento, não comeu nem bebeu. Chamou os companheiros e se prostraram diante de Deus, buscaram, olha, o negócio é severo, a gente vai morrer. O rei está dizendo que é uma só sentença, nós vamos morrer. E a coisa, nós não podemos saber de que se trata. Vamos pedir ajuda ao nosso Deus. Gente, que coisa maravilhosa aí você vê essa, é, essa situação de Daniel e aonde ele foi buscar socorro em um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas. O verso 18, o verso 19 agora. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Daniel bendisse o Deus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece rei. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela a profundidade e os escondidos e reconhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que Deus maravilhoso. Daniel está falando aqui de um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que não anda em trevas, mas que tem a luz. Gente, esse é o conselho para nós. Nós precisamos ter essa luz. Nós precisamos estar ao lado de Deus, que mostra em sua palavra, esclarece, para que nesse mundo de pecado a gente ande em luz, tenha a palavra de Deus iluminando o nosso caminho, certo? Ele continua o agradecimento no verso 23, a ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e louvo, porque me destes a sabedoria e o poder. Agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Portanto, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Veja agora a humildade do servo, a humildade de Daniel no verso 25. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei. Achei um dentre os filhos de Judá, o qual revela ao rei a interpretação. Olha, ele foi dizendo, eu achei, quer dizer, o cara achou aonde? Quem procurou? Daniel, quando ele procurou Daniel para pegar, para matar, Daniel disse, não, me introduz na presença do rei, pediu ao rei que desse um tempinho a ele, e o rei deu 3 dias a ele. Mas naquele mesmo dia, o Deus do céu já resolveu o problema dele, ele teve o sonho e ele estava lá. Agora, Arioque disse, olha, achei o homem, está aí, o homem que vai resolver o seu problema. Mas veja a resposta de Daniel. Respondeu o rei, dizendo a Daniel, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar, podes tu fazer-me saber o que eu vi e o sonho e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige
nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela o mistério e fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e a visão de tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, em teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não que haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse sobre o rei, para que entendesse as cogitações de tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis uma grande estátua que está, esta era de imenso, imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Agora eu vou pedir a imagem aí aquela primeira imagem da estátua que aparece aí. Eu, Roseli vai ver se coloca aí para gente a imagem do rei. A cabeça era de fino ouro, diz aqui o verso 32. Vamos ver se ela vai conseguir colocar a estátua. O braço de prata, o braço, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o bronze, a prata, o ouro e o ferro. Olha aí a estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, certo? Então, essa chama de fogo que a gente está vendo é a pedra que foi jogada do monte sem auxílio de mão e atingiu a estátua nos pés, certo? Da profecia, gente. A única coisa que falta se cumprir é exatamente essa pedra. Como a gente está vendo aí, Babilônia começou a reinar no ano 605 antes de Cristo, até o ano 539 antes de Cristo. BC, porque, mas para a gente aqui é AC, antes de Cristo, certo? BC, exatamente porque a língua em aramaico é essa aí, mas para a gente aqui é AC, antes de Cristo. Então, esse aí foi o período de Babilônia, que ele reinou 666 anos, certo? 66 anos. Vocês vejam que a contagem aí é do maior para o menor, certo? 605 a 539. Deu 66 anos, foi o reinado de Babilônia. E o segundo reino, o de prata, foi de 539 a 331. Gente, a prata, que é inferior ao ouro, ela reinou 208 anos. Os medos persas reinaram 208 anos. Mas, segundo a profecia de Daniel, tudo se cumpriu e a gente vê que isso está na história. Se a gente buscou, gente, no Google, na história a gente vê tudo isso aí explicado, certo?
Não precisa nem ir à Bíblia, você vai na história e você encontra as profecias de Daniel sendo mostradas ao povo. A Grécia ficou do ano 331 a 168 antes de Cristo. Portanto, 163 anos reinou a Grécia. E Roma, gente, Roma foi exatamente de 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Então Roma reinou, o domínio romano foi o que durou mais tempo, foi 642 anos que eles reinaram, certo? O domínio foi quatro reis que tiveram poder universal. Começou com Babilônia, que era o mais poderoso, o mais rico. Quatro reis. Babilônia, depois a Medo-Pérsia, depois a Grécia e, por último, Roma. Foi o último reino que teve domínio mundial, esses quatro reinos. Mas eles passaram, gente. Como Daniel explicou, eles passaram. E aí, vamos para o dedo dos pés. Esses reinos, Roma foi subjugada, e como a gente tem 10 dedos nos pés, Roma foi dividido em 10 reinos, certo? 10 reinos. E desses 10 reinos, 3 foram destruídos. Mas hoje em dia, somos várias nações. Eles se subdividiram em várias nações. A Europa se dividiu em várias nações e hoje o mundo só está faltando da profecia de Daniel a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e destruiu. Você veja que os pés em parte de ferro e em parte de barro. A parte de ferro são os reinos fortes, como Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, todos esses são ferro, mas os mais fracos são países africanos, como Nigéria e a maior parte dos países africanos. Na América do Sul, nós temos países como Brasil, Chile, tudo isso são mais fracos, são os barros, certo? Mas vivemos exatamente nessa, e só falta da profecia de Daniel a pedra que foi cortada sem auxílio de mão. E ela vai atingir a estátua nos pés e vai se transformar num reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outros povos, mas Deus fundará um reino que será um reino eterno. Portanto, gente, nós devemos nos preparar para receber a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um reino que não será jamais destruído. Um Deus que mostrou para a gente uma profecia tão poderosa, tão grandiosa. O rei, a gente viu que o pastor que pregou para a gente nesses dias que passou, quando ele começou a mensagem, ele falou exatamente do reinado do reinado da estátua que Nabucodonosor tinha feito. Em vez dele fazer uma estátua, no capítulo 3, você vê isso, em vez dele fazer a estátua com a cabeça de ouro, ele fez uma estátua de ouro completa. Fez aquela estátua na planície de Dura, e aí pediu para o povo todo se ajoelhar, fizeram uma homenagem muito grande. A gente viu aquilo ali, eu disse, nossa, que coisa. Pensei que ele ia... eu já tinha preparado a mensagem, eu pensei que a minha mensagem ia... eu disse, não, mas ele pregou exatamente depois da minha mensagem, o que aconteceu. O rei se achou que ia ser
O reino dele seria o quê? Eterno. E como a gente viu aí, eu mostrei a vocês o que o Google me mostrou e o que é verdade, 66 anos foi o menor poder, foi o maior, a potência mais rica, foi o reino mais rico, mas a prata, que foi depois dele, certo? Reinou 208 anos, enquanto Babilônia só ficou 66 anos. 66 anos no poder, Babilônia permaneceu. E hoje, gente, a profecia bíblica fala da cidade de Babilônia. O povo hoje ainda briga por terra, mas vejam que na profecia bíblica diz que Babilônia nunca mais seria habitada. Ora, se era uma terra rica, em que passava um rio por dentro, eles tinham de tudo, passava um rio por baixo da cidade e irrigava toda a cidade. Então a cidade era maravilhosa, mas ela foi destruída e hoje em dia ninguém, quem tentou reconstruir aquela cidade, morre, acontece alguma coisa e nunca está lá as ruínas de Babilônia. Só os animais vivem naquela área, naquela região. Então a profecia bíblica fala e a coisa a gente vê se cumprindo ao pé da letra, certo? Então o rei fez a estátua toda de ouro, como que ele fosse eterno. O reino dele nunca ia ser destruído, mas ele foi o que reinou menos tempo. Depois a prata reinou 208, depois a Grécia reinou 163 e Roma, foi os romanos que crucificaram a Jesus Cristo. Esses ficaram no poder por 642 anos, certo? 642 anos. E Jesus Cristo veio nesse tempo à Terra morrer em nosso lugar, pagar o salário do pecado. E nós agora temos a esperança de viver com Jesus. Só a pedra que é Jesus Cristo vai atingir essa estátua e vai transformar esse mundo, vai atingir toda a humanidade e vai se tornar num reino que jamais será destruído. Só o que falta desse sonho é Jesus Cristo voltar. Portanto, gente, nós devemos divulgar esta mensagem, esta profecia de Daniel e nos preparar para o breve encontro com Jesus. Que Deus possa se fazer presente na vida de cada família aqui representada e que possamos aprender desse Deus e nos preparar para muito em breve estar com Ele. Veja que bênção, nós estamos estudando na lição da escola sabatina as profecias da palavra de Deus. Está mostrando exatamente tudo o que vai acontecer. Nós somos um povo privilegiado, nós entendemos e nós conhecemos a palavra de Deus, o Deus da Bíblia, as profecias bíblicas que mostram tudo o que vai acontecer. Então Deus não esconde nada, ele deixa tudo presente e a gente tem o privilégio de pertencermos a uma igreja que estuda as profecias da palavra de Deus e que tem uma luz maravilhosa, o espírito de profecia que esclarece. Ele não diz nada quando só faz iluminar mais para ficar esclarecido, para ficar tudo nítido, para andarmos nas trevas, naquelas na luz, para sairmos das trevas. É, quando ele mostrou nas notinhas das lições as imagens, começou exatamente abrindo a palavra um pouquinho. No segundo, a palavra está mais aberta, porque chega mais luz. E quanto mais você abre, quanto mais você estuda, mais você aprende desse Deus maravilhoso e mais fica firme e forte para morar com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que possamos investir neste reino, para vivermos com Ele a vida eterna que Ele nos prometeu. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o nosso desejo e a nossa oração.
Então, gente, eu quero agradecer a Adriana, que orou pela gente, e vamos encerrar agora também agradecendo ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui e de pertencermos a uma igreja que segue os ensinamentos bíblicos na risca, botando os pontos no is, não tirando, porque Jesus Cristo disse até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a gente é esse povo que não deixa passar nada, que guarda todas as escrituras sagradas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Tu vistes, Pai, Adriana orar a Deus, tu sabes todas as coisas, tu responde todas as nossas orações, não de acordo com nossa vontade, mas segundo a tua santa e boa vontade. Tu sempre responde da melhor maneira possível. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua providência de nos mostrar as profecias e tudo que vai acontecer no tempo do fim. Nós somos esclarecidos. Nós temos um Deus que ilumina o nosso caminho, que traz a bênção, que nos mostra o que vai acontecer. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vitória do nosso filho. Ele agora vai se preparar para entrar nessa universidade, ver que Deus possa continuar abençoando, mas que alcance principalmente o seu coração, para que se volte em gratidão a esse Deus maravilhoso. Ser também com o nosso neto, que ele possa, Pai Santo, fazer as boas escolhas, caminhar sempre ao teu lado. Obrigado, Pai, pela esposa maravilhosa que me concedeste. Que teu Santo Espírito continue conosco, nos abençoando, para que possamos nos preparar para o breve encontro contigo. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos, não temos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.